Hoje é dia de Tributário é Top aqui no canal e tenho que iniciar Direito Tributário falando da ideologia do Sistema Tributário Nacional. Confere aqui. E aí, como hoje é dia de Direito Tributário, antes de iniciar qualquer assunto de direito tributário aqui no canal para vocês, é necessário que a gente compreenda a ideologia de formação desse sistema tributário nacional. As pessoas costumam dizer assim, professora, direito tributário é difícil, direito tributário tem cálculo, direito tributário isso, direito tributário aquilo. Direito tributário é massa, direito tributário é top. Qual é a grande dificuldade dos alunos entenderem direito tributário? É quando eu faço uma aula que ela seja uma aula meramente dogmática, literal, texto aí da Constituição Federal ou texto aí do Código Tributário Nacional. Não estou dizendo que não são importantes, são, mas a gente precisa muito mais do que simplesmente decorar a literalidade do Código Tributário Nacional ou das disposições do Sistema Tributário Nacional, é entender os motivos e os valores de construção desse sistema. Tudo fica mais fácil em qualquer disciplina do direito se a gente consegue entender como aquela disciplina ali ela está embebida dentro dos valores constitucionais. Então, para que a gente possa entender direito tributário e antes de fazer aulas aqui debatendo qualquer assunto de forma específica, é necessário que a gente compreenda. Você sabe qual é a ideologia desse sistema tributário nacional? Como é que essa ideologia desse sistema foi desenhada? Isso passa por um debate de supremacia constitucional. A gente tem que sempre lembrar disso. Olha, essa Constituição de 1988, ela, além de ter redesenhado o Brasil como um todo, as estruturas de poderes, as definições de competência, essa mesma Constituição aí, de 1988, ela redesenha o Sistema Tributário Nacional para que esse Sistema Tributário Nacional, que inicia sua previsão ali no artigo 145 da Constituição Federal, ele seja embebido dos valores de construção desta República estabelecida em 1988. Então, a ideologia do Sistema Tributário Nacional, ela está intrinsecamente ligada à supremacia constitucional, aos valores constitucionais que desenham esta República Federativa Brasileira. A gente tem hoje um modelo republicano contemporâneo dessa nova Carta Constitucional aí, e nesse novo desenho constitucional de país, nós sinalizamos que para o Estado que ele é limitado, a sua atuação ela é limitada. Se a atuação do Estado ela é limitada e ele não pode violar o núcleo garantidor dos direitos fundamentais, ou seja, o Estado ele tem que ser garantidor dos direitos fundamentais e não violador, significa dizer que esses direitos fundamentais são as cláusulas limitativas da atuação do Estado. Então, estou sinalizando aí para o Estado brasileiro que ele não pode fazer tudo. Se ele não pode fazer tudo, é óbvio que dentro do Sistema Tributário Nacional, esse Estado ele também não vai poder tributar a qualquer custo e tributar tudo. Por quê? Porque esse Sistema Tributário Nacional, ele também é limitado pelos valores constitucionais. Então, o Sistema Tributário Nacional, a ideologia, a carga valorativa desse sistema, está atrelada ao perfil limitador do Estado. O Estado ele é limitado do ponto de vista fiscal. Eu também não posso tributar o contribuinte ao ponto de esvaziar a capacidade econômica dele. Então, a ideologia do Sistema Tributário Nacional, ela é decorrente da supremacia constitucional, que leva em consideração a dignidade da pessoa humana, que leva em consideração a efetivação e a efetividade dos direitos fundamentais sociais, que leva em consideração a redução de desigualdades sociais e regionais, que leva em consideração o desenvolvimento nacional, que leva em consideração o valor social do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, o Sistema Tributário Nacional, ele foi desenhado a partir dessa ideologia aí prevista na Constituição de 1988. Essa Constituição inaugura um novo Sistema Tributário Nacional a partir do artigo 145 do texto. O Código Tributário Nacional, que é anterior à Constituição de 1988, ele é recepcionado nesse texto com status de lei complementar. Por quê? Porque
Porque o CTN é anterior à Constituição de 1988. Então, o debate que se faz com normas anteriores à Constituição de 1988 é se o conteúdo dessas normas é compatível com a com a supremacia constitucional, com a nova Constituição, e sendo compatível, permanecerá vigente, produzindo assim efeitos jurídicos. Esse sistema tributário nacional, no artigo 146 da Constituição, dispõe que as normas em direito tributário, normas gerais em direito tributário, fato gerador de tributo, sujeitos, base de cálculo devem ser tratadas por lei complementar, e essa lei complementar que estabelece as normas gerais em todo o território brasileiro, já que a gente tem uma federação com 4 entes federativos que têm uma tríplice capacidade, ou seja, tem uma organização de poderes específica, e é exatamente porque a gente tem uma descentralização política é que eu preciso sinalizar uma norma geral em direito tributário para que eu tenha segurança jurídica, já que direito tributário é matéria legislativa concorrente. Todos os entes podem legislar sobre matéria tributária. Por quê? Porque todos eles precisam de dinheiro, de orçamento, e parte do orçamento nasce da arrecadação de receita tributária. Mas eu preciso ter um mínimo de segurança jurídica. Por isso que a União ela precisa editar uma norma geral, por lei complementar, para que eu tenha uniformidade geográfica da tributação em todo o país. Então, a ideologia desse sistema tributário nacional, ela está desenhada a partir da lógica federativa do Estado brasileiro e a partir da limitação do próprio poder tributário. Por essa razão, é que nós temos no sistema tributário nacional as cláusulas limitadoras da atuação fiscal. Essas cláusulas limitadoras, elas são 2 estruturas, que eu costumo dizer que são 2 braços. O primeiro braço são os princípios do sistema tributário nacional, princípios esses que nascem ali no artigo 150 da Constituição Federal. Então, eu estabeleço os princípios e dou a esses princípios força normativa, valor, e eu não posso violar esses princípios. Ao mesmo tempo que eu tenho essa primeira limitação ao poder tributar, eu vou ter as imunidades tributárias, o outro braço. A imunidade, ela sinaliza a ausência de competência do ente tributante para estabelecer impostos e de segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, algumas contribuições sociais sobre ali aquelas estruturas previstas no artigo 150, inciso 6, né, alíneas de A a E da Constituição Federal. Ou seja, as limitações ao poder tributar, minha gente, sejam os princípios, sejam as imunidades, não surgem do nada. Elas surgem porque elas têm fundamentações constitucionais. Se o Estado brasileiro é limitado do ponto de vista de violação de direitos fundamentais, esse mesmo Estado ele tem que ser limitado do ponto de vista fiscal, de tributar o contribuinte. Por isso que eu tenho os princípios que sinaliza aí que o tributo só pode ser previsto em lei, eu vou ter o princípio da legalidade, por isso que eu vou ter o princípio do não confisco, eu não posso esvaziar o patrimônio do contribuinte a partir da imposição de uma carga tributária. Por isso que eu tenho o princípio da capacidade contributiva, que estabelece que eu preciso tributar contribuinte de acordo com sua capacidade. Um dos elementos da capacidade contributiva é a capacidade econômica. Por isso que eu tenho também o princípio da isonomia tributária, que eu digo que eu tenho que tratar contribuintes enquanto iguais e desiguais na medida de sua desigualdade. Todos esses princípios do sistema tributário nacional são princípios setoriais, que a gente chama princípio de segundo grau, se é que existe hierarquização de princípios. Alguns autores assim defendem. Para aqueles que defendem, né, eu tenho os princípios do sistema tributário nacional como princípios de segundo grau, que são decorrentes dos princípios fundamentais da Constituição Federal. Existe isonomia tributária porque existe o princípio fundamental da isonomia. Existe aí o não confisco, né, a expropriação da propriedade, porque eu tenho a garantia da propriedade privada lá no artigo 5º da Constituição. Então, o ordenamento jurídico, ele é todo concatenado a partir da matriz constitucional. E as limitações ao poder tributar sinalizam exatamente a decorrência dessa ideologia constitucional. Por isso que eu tenho os princípios que limitam a atuação do Estado e, ao mesmo tempo, que eu tenho as imunidades. Então, por exemplo, muita gente critica a imunidade dos templos religiosos. Há críticas a serem feitas, mas é importante que a gente entenda que a imunidade dos templos religiosos, elas surgem não porque
o legislador quis que ela surgisse, mas porque existe um fundamento constitucional, que é a liberdade de culto, de crença e de consciência, o pluralismo político. Então, as próprias imunidades que anulam a competência dos entes federativos estabelecer impostos e algumas contribuições sociais, segundo o STF, naquelas circunstâncias previstas no artigo 150, inciso 6, a linha A a E, surgem porque elas são embebidas de uma matriz constitucional. Então, a ideologia do sistema tributário nacional está atrelada à supremacia constitucional. Quando a gente passa a entender o sistema, a gente vê como o direito tributário ele é muito mais fácil do que a gente imagina e ele está para além da literalidade do CTN ou dos artigos da Constituição. A gente precisa entender a matriz ideológica, entender a razão por que existem os princípios e por que existem as imunidades no sistema tributário nacional, porque essas duas estruturas limitam a atuação fiscal do Estado brasileiro. E essa Constituição de 1988 estabelece uma forma de Estado limitado, pelas cláusulas aí de garantia, dentre elas os direitos fundamentais. Então, antes da gente começar qualquer assunto específico, é importante fazer uma leitura aí da ideologia do sistema tributário nacional, entender que o direito tributário está para além da relação fisco-contribuinte. A partir da tributação eu posso reduzir desigualdades sociais, eu posso desenvolver uma determinada atividade econômica ou desacelerar uma atividade econômica e a partir de então a gente vai fazer conexão com o direito tributário, com todas as demais disciplinas e as demais estruturas sociais que a gente acompanha aí no dia a dia da nossa sociedade. Enfim, é isso. Esse é o nosso vídeo de abertura do Tributariando, do Tributário é Top. Se vocês gostaram, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para ter as notificações dos nossos próximos vídeos. Daí a gente se encontra aí nos próximos vídeos aqui no canal. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem indicações de leituras, só é deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E a gente se encontra aí nos próximos vídeos. Beijos no coração de todos e todas vocês.